Olá, pessoal. Ramon Brito, professor de disciplina física, e hoje a gente vai ministrar aula sobre termologia, um assunto muito importante, recorrente em provas de Enem, vestibular da UNEB e outras universidades. Tá bom? Termologia, pessoal, a palavra, né, o significado da palavra, logia significa estudo, e termo lembra o quê? Temperatura. Então, termologia é o ramo da física que estuda a temperatura, pessoal, tá bom? É o ramo da física que estuda a temperatura. E o que é temperatura, pessoal? Temperatura, né, é uma grandeza física que mede, né, que permite avaliar a agitação das moléculas, né? Quanto mais agitadas estiverem as moléculas, isso indica o quê? Que possui, está ali presente maior temperatura, né? Lembrando que molécula é a união do quê? Dos átomos, ok? Quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas de um corpo. Quanto menor a temperatura, menos agitada elas estarão, tá bom? E como é que eu aumento a temperatura de um corpo? Eu preciso fornecer para ele energia, né? Uma forma de energia muito comum, a mais comum que tem, é o calor, pessoal. Calor é energia em trânsito, né? Energia que passa de um corpo para outro, ok? Então é o seguinte, quando eu forneço calor para um corpo, ele vai o quê? Ele vai aumentar a sua temperatura, as suas moléculas irão ficar mais agitadas, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, quando eu forneço calor para um corpo, né, a temperatura se eleva, ela vai ficar mais agitada, tá bom? Agora é o seguinte, pessoal, o calor, ele sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, buscando o que nós chamamos de equilíbrio térmico, tá bom? O calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, buscando o seu equilíbrio térmico. E o que é equilíbrio térmico? É quando as temperaturas se igualam, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, a mãe, isso é muito comum em nossas casas, nas famílias brasileiras, mundiais, esquentou o mingau e o mingau passou do ponto, cresceu demais. O que ela faz? Ela coloca ali a mamadeira em o que nós chamamos de banho-maria, na água, tá bom? A água na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, ok? O que é que vai acontecer? O mingau ele vai trocar calor com a água, tá bom? O calor ele sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor, buscando o equilíbrio térmico. Só vai parar de trocar calor entre o mingau e a água quando as temperaturas se igualarem, tá bom? Quando eles atingirem o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Olha esse exemplo aqui, ó, um corpo de 100 graus Celsius entra em contato com o de 30. Eles vão trocar calor, né? O calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor, só vai parar de trocar quando ocorrer o equilíbrio térmico, a temperatura dos dois corpos estiverem iguais, tá bom? Bom, e a partir desse conceito, né, de equilíbrio térmico, nós temos o conceito de a lei zero da termodinâmica, que diz o seguinte: se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si, ok? Vamos ver aqui, ó, o corpo A, ele está em equilíbrio com o corpo C, e o corpo A também está em equilíbrio com o corpo B, né? Mesma temperatura. Consequentemente, C e B possuem também a mesma temperatura. Esse, né, é a lei zero da termodinâmica, ok? Todos aqui estão em equilíbrio térmico. Bom, qual é o instrumento que nós utilizamos para medir a temperatura? É o termômetro, muito utilizado, né, nas casas, utilizados para quê? Para medir, além de temperatura do corpo, né, nas nossas casas, pessoas que estão doentes, com febre e tal, também é muito utilizada na área industrial, né, os termômetros digitais para medir a temperatura de reações, né, de
de receitas, né, na indústria alimentícia e por aí vai. O termômetro mais comum, né, é o termômetro de mercúrio, né, ele preenchido com metal mercúrio, único metal líquido. Porque o mercúrio ele é de fácil dilatação. Qualquer fornecimento de energia, de calor, ele dilata, tá bom? Como a temperatura é uma grandeza, toda grandeza possui a sua unidade de medida, tá bom? E quais são as unidades mais comuns para a temperatura, que nós chamamos de escalas termométricas? São três: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin ou absoluta, tá bom? Pessoal, essas escalas, né, elas têm diferente entre si apenas os referenciais, tá bom? Mas todas, né, as escalas adotaram pontos fixos, né? Que são que a temperatura de fusão da água e a temperatura de vaporização. O que é a temperatura de fusão? É aqui a água passa do estado sólido para o estado líquido, a de vaporização do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Então, pessoal, essas duas escalas aqui, ó, por exemplo, a de Celsius, a temperatura de fusão é de 0 graus Celsius e a de vaporização 100 graus. Qual o referencial que Fahrenheit usou? A de fusão 32 Fahrenheit, a de vaporização 212. E a de Kelvin, que é a unidade utilizada pelo Sistema Internacional de Medidas, é de 273,15 Kelvin para a fusão e 373,15 Kelvin para vaporização ou ebulição, tá bom? A escala Kelvin, que é utilizada pelo Sistema Internacional, ela também é chamada de escala absoluta. Por quê? Porque define o zero Kelvin, né, o zero absoluto, a temperatura em que as partículas não se movimentam mais, elas se encontram paralisadas, o zero absoluto, tá bom? Como elas são unidades diferentes, nós precisamos aprender a converter uma unidade na outra, tá bom? E como é que a gente converte uma unidade da outra? Através de uma equação, né, para poder converter, de conversão em unidade normal. Mas como é que adotou-se essa equação para a conversão de unidade? Tá bom? Como eu disse, as escalas, o que muda é o referencial, mas elas sempre utilizam como pontos fixos, a temperatura de fusão da água e a temperatura de ebulição, vaporização, tá bom? Só que, independente da escala que se use, a altura do mercúrio no termômetro vai ser sempre o quê? A mesma. Então, o que vai mudar é a escala, mas a altura do termômetro dilatado vai ser a mesma. Então, a equação foi construída através do que nós chamamos de interpolação, né, da matemática. Tá bom? Como é que eles fizeram isso? Né? Eles fizeram o seguinte, uma interpolação. A temperatura, né, da altura do mercúrio, no caso aqui em graus Celsius, a primeira, menos a temperatura de fusão sobre a temperatura de vaporização menos a temperatura de fusão. Eles fizeram isso para todas. Olha o Fahrenheit aqui, temperatura da altura do mercúrio, que é a temperatura que eu quero em Fahrenheit, menos a temperatura de fusão sobre a temperatura de vaporização menos a de fusão. Fizeram isso para todas e acharam a seguinte equação aqui, ó. Essa equação, tá bom? Só que aí, pessoal, eles fizeram o quê? Né? Ficou temperatura em graus Celsius sobre 100, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 180. Só que aqui ó, eu posso ainda o quê? Simplificar os denominadores. Eles simplificam aqui por quanto? Por 20, tá bom? E aí, estou fazendo aqui essa simplificação no denominador por 20, eu acho a seguinte equação. A temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, né, menos 32 sobre 9, igual a temperatura em Kelvin, né, que é a escala absoluta, menos 73 sobre 5, tá bom? Essa aqui é a equação para converter as temperaturas, né, em graus Celsius, Fahrenheit e temperatura em Kelvin, tá bom? Por hoje é só, né? Até a próxima aula. Bons estudos. O Enem está chegando.